Gente, bom dia para todos, né? Que dia feliz hoje, né? Como pai agora, como avô, que é pai duas vezes, a gente se emociona muito. E eu fiquei impactado de ver quanta criança a gente tem aqui realmente na igreja, né? Por isso, olha, cada vez mais eu quero reforçar. Aproveita... Você que está aqui, seja voluntário no Kids, né? Quanto mais voluntários nós tivermos, mais pessoas nós podemos atender, mais nós podemos ser eficientes naquilo que a gente faz. Tal. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento de comoção, né? Para te convidar para você ser um voluntário. Então, ai, pastor, mas eu já cuido de criança, eu trabalho em escola, eu tenho filhos, tal. Final de semana eu quero descansar. Puxa vida, entra na escala uma vez a cada 45 dias aí e tal. Você pode investir um tempo e ajudar a ministrar na vida dessas crianças. Tá? Então, eu queria parabenizar todos aqueles que servem no Kids também, todos aqueles que são voluntários no Kids, né? Eu sei que tem uma galera grande lá, mas tem pessoas que hoje estão aqui que servem no Kids, né? Quem está aqui que serve no Kids, levanta sua mão. Aí, glória a Deus pela vida de vocês, viu? E eu queria que da próxima vez que eu fizer isso, toda a igreja possa levantar a mão, que todos nós possamos servir a essa nova geração. Eu vim essa semana, desde quinta-feira, nós estávamos numa conferência de pastores. Na realidade não é bem a conferência, é uma reunião anual de pastores que reúne os pastores das igrejas mais relevantes do Brasil, né? E pela graça, pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte desse grupo, GKPN, não só do Brasil, né? Ele reúne as principais igrejas de 40 e poucas nações, as igrejas mais relevantes de 42 ou 45 nações, né? E o pastor que começou esse trabalho é o pastor Elias Dantas, um homem de Deus, que já esteve até aqui ministrando uma vez de quarta-feira, e ele falava, né, que a igreja precisa pôr seus olhos sobre as crianças e sobre os adolescentes acima de qualquer coisa, né? Porque eles são não só, a gente fala que eles são a igreja de hoje, mas eu ouvi lá uma coisa essa semana, a igreja de hoje é a igreja de amanhã. As crianças estão presentes, elas fazem parte da igreja hoje e elas são aquilo que nós veremos no futuro. Eu não sei quantos sabem, mas mais de 60%, isso é estatística, das pessoas se convertem na faixa dos 4 aos 14 anos, né? A experiência que elas têm com Deus, da faixa dos 4 aos 14 anos, vai marcar elas para o resto da vida. E grande parte, era mais de 60%, não me lembro estatística, quase 70% das pessoas que se converteram tiveram o seu encontro com Deus a partir nessa faixa etária, nessa janela, tá? E a gente vê o quanto as crianças são atacadas. E aí a gente entende o porquê. Ela é proporcional àquilo que Deus quer fazer na vida nessa faixa etária. Tanto nas crianças quanto nos adolescentes. É a estratégia do inimigo de corromper, de distrair, de tirar elas daquilo que Deus quer fazer nelas e através da vida delas. Deixa eu só arrumar meu iPad aqui. Vou fazer que nem a pastora Sônia ontem aqui, né? Aí ela aprendeu, né? Eu estou aprendendo. Hoje eu vou colocar de pezinho aqui. Nunca coloco, mas hoje eu vou colocar de pé, tá? Então, hoje é um dia especial, né? Dia dos Pais. E eu não costumo fazer muito pregação temática de Dia dos Pais, Dia das Mães, mas o Espírito Santo me incomodou nesses dias e eu queria trazer uma mensagem temática, uma mensagem que tem a ver com o que nós estamos celebrando hoje, o Dia dos Pais. E por que isso? Porque
eu entendo, amados, que a figura do pai... Eu estava descendo ali, achei tão interessante, estava descendo a escada, eu fui até minha sala aqui no intervalo, e as crianças estavam subindo a escada, e tinha uma perguntando para o tio, eu não vi o meu pai, né? Eu não vi o meu pai. E aí o tio falou, não, mas ele te viu, né? Ele no meio de tanta gente aqui, o pai deve estar aqui no meio, mas ele não conseguiu enxergar o pai dele. E ele estava ali meio incomodado, né, por não ter visto o pai. A figura do pai, gente, é algo extremamente marcante na vida de uma pessoa. Ontem eu estava vendo o noticiário, um canal de notícias, não me lembro qual era, eles fizeram uma matéria especial sobre o Dia dos Pais, e ali eles entrevistaram várias pessoas, né, e alguns, durante essa entrevista, falavam... Alguns não tiveram contato com seus pais, alguns o pai o abandonou, tinha lá um homem já adulto falando que ele tinha um grande desejo no coração de se encontrar com o pai, de poder conversar com o pai dele, porque a figura do pai é algo marcante, e não é à toa que a Bíblia vai nos apresentar Deus como pai. É interessante porque só no cristianismo nós encontramos um Deus que se apresenta como pai. Tem um autor chamado Tozer, ele diz o seguinte, ele diz que qual é a imagem, quando você pensa em Deus, qual é a primeira imagem a qual você associa a Deus? E ele diz que quando essa imagem que você associa a Deus, a primeira imagem que vem na tua mente quando você pensa em Deus, ele diz assim, ó, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. É a coisa mais importante sobre nós. Por quê, amados? Porque nós fomos criados por um Deus que é Pai. E é natural essa relação, é natural isso. Assim como a Bíblia diz que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade, que nós somos eternos, nós fomos criados por um Deus que é Pai. E essa relação é algo muito importante na nossa vida. E às vezes a gente não tem noção do que isso representa no nosso dia a dia, na nossa missão, né? E nós fomos criados por esse Deus que é Pai, que está presente, que está cuidando de nós. Mas quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver Jesus vindo em nome do Pai e apontando para o Pai, revelando para o Pai, se falando e se mostrando para o Pai. E é interessante porque, como eu disse, de todos os atributos de Deus, Deus ele é soberano, Ele é criador, Ele é Senhor, Ele é juiz, Ele é provedor, mas o nome que é mais representante e significativo de Deus é Deus se apresentando como Pai e sendo apresentado por Jesus como Pai. É interessante porque quando nós vamos, por exemplo, para a oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, ela vai começar em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele vai começar a oração dizendo o quê? Pai Nosso. Jesus não começa, Senhor, grande Deus, o nosso general, nosso grande juiz. Não, ele começa a oração, ele fala para que nós possamos nos dirigir a Deus como Pai. Tamanha é a importância dessa figura. Vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. É assim que Jesus começa a apresentar a oração mais importante que nós temos. E aí, quando a gente fala disso, né, isso define a nossa relação que Deus quer ter conosco. Deus quer ter uma relação de paternidade conosco. Deus quer ter uma relação conosco onde nós entendemos a nossa filiação e a paternidade de Deus sobre nós. Lá em João capítulo 14, versículo 9,
Jesus fala assim: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo, quem me vê, vê o Pai. Jesus, como parte da Trindade, ele se apresenta como o reflexo e a imagem do Pai. Ele falou: você quer conhecer o Pai? Olha para mim, Jesus está falando. Você quer conhecer a imagem de um Pai perfeito? Olha para Jesus, porque Jesus reflete a imagem de Deus que é Pai. É tão interessante e forte isso, porque quando a gente vê o batismo de Jesus, lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17, logo que Jesus sai das águas do batismo, você conhece essa passagem, diz que ouve-se então uma voz do céu que disse: este é o quê? O meu filho amado, de quem me alegro, de quem me agrado. Em outras palavras, se a gente fosse trazer para um português mais cotidiano, coloquial, esse é o meu filhão, que eu tenho maior orgulho dele. É mais ou menos isso, a imagem desse versículo quer dizer mais ou menos isso. Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. E aí, se a gente para pensar um pouquinho, o que Jesus tinha feito até então para Deus ser tão orgulhoso dele? O que Jesus tinha feito? Não tinha feito nada, ele não tinha feito milagres ainda, ele ainda não tinha começado o ministério dele, ele não tinha feito absolutamente nada. Mas isso nos revela um pouco da relação de Deus Pai conosco. Deus não se relaciona conosco por causa daquilo que a gente faz, mas por aquilo que nós somos. Deus não é um pai que só elogia o filho quando o filho faz algo bom, algo perfeito. Não, Deus é o Deus que elogia o filho porque ele é filho. Deus te ama porque você é filho dele, não porque você faz coisas boas ou faz coisas ruins, porque não há nada, né? Existe até uma expressão muito usada por aí: não há nada que você faça para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama incondicionalmente, porque Ele é o modelo de um pai perfeito. Esse é o modelo. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer algo para requerer a aprovação de Deus. E Deus vai mostrar que não. Deus, Ele é abençoador. E esse texto, a gente podia explorar ele muito, mas quando o ministério de Jesus começa a partir desse momento, a partir do batismo, mas não só a partir do batismo, mas a partir da bênção do Pai, a partir do reconhecimento do Pai sobre quem Jesus era. A importância da bênção, a gente vai ver ao longo da Bíblia, isso sendo reproduzido no Antigo Testamento de forma tão constante, a importância da bênção do pai sobre a vida dos filhos. A gente vai ver Abraão, Isaac, Jacó, a gente vai ver sempre esse processo da bênção de Deus do pai sobre os seus filhos. Então, gente, essa figura do pai e do filho, da relação pai e filho, é algo tão importante. E é por isso, proporcional à importância dessa relação, que a gente vê um ataque tão grande à figura da paternidade. Porque quanto mais o diabo conseguir destruir a figura do pai, a figura da paternidade, quanto mais ele conseguir destruir isso, mais ele vai conseguir influenciar a forma como nós enxergamos e nos relacionamos com Deus. E aí, a gente vê algumas coisas bem traumáticas na sociedade de hoje. Eu fui pesquisar um pouquinho com dados, eu não encontrei muitos dados no Brasil, mas eu acredito que não deva ser muito diferente, mas eu vi
uma estatística que me chamou muito a atenção. As estatísticas nos Estados Unidos diz, por exemplo, que em 1950, 4,2% dos nascimentos, 4% praticamente, dos nascimentos eram pessoas que nasciam fora de um casamento. Em 2017, 51% das crianças que nascem nos Estados Unidos nascem fora de um casamento. E quando a gente fala fora de um casamento, é sem ter a referência de um pai presente com ela. Olha que coisa, gente, de 4% para 51% já é maioria. Já é maior o número de crianças que nasceram sem a figura de um pai presente do que aqueles que têm a figura de um pai presente. Eu não vou fazer essa estatística aqui, mas eu tenho certeza que se eu levantasse a mão, eu pedisse para levantar a mão, a gente teria uma grande amostragem aqui. De homens, de mulheres que nasceram e que cresceram, às vezes, sem a figura de um pai. E eu não estou falando daqueles pais que faleceram, ou que morreram, que partiram antes. Estou falando daqueles que o pai está vivo, mas que deixou, que abandonou, que se separou da mãe, ou que você nunca conheceu. E essa é uma tragédia que tem assolado as famílias no Brasil, no mundo inteiro. Esse é um reflexo que a gente vê no mundo inteiro. E a gente vê uma geração que tem nascido órfã, que tem nascido sem a referência de um pai, sem a referência de disciplina, sem a referência de limite, sem a referência de autoridade. Tem um fato que aconteceu no Parque Kruger. O Parque Kruger é um parque muito grande, onde o pessoal vai fazer safari ali na África do Sul. E eles houve uma época em que os elefantes estavam ali com problema de alimentação e tal, e eles resolveram pegar os elefantes e transferirem para uma outra região. E como os elefantes adultos era muito difícil a mobilização e o transporte deles, eles decidiram transferir somente os elefantes pequenos, os filhotes, e levaram esses filhotes sem a presença dos pais deles, com eles, e levaram para uma outra região. E quando eles começaram a perceber algo estranho que acontecia naquele local, os elefantes começaram a atacar os rinocerontes brancos que haviam naquela região. E os rinocerontes brancos eram animais com quem os elefantes se lidavam muito bem. Eles tinham um bom relacionamento, eles nunca atacaram elefantes. E foram depois pesquisar, levaram alguns estudiosos para tentar perceber o que havia acontecido com aqueles elefantes, para eles ficarem agressivos com animais em que tradicionalmente eles conviviam de forma tranquila. E aí eles perceberam que foi a ausência do elemento adulto, dos pais, para poderem dar limites, para poderem corrigir, para poder instruir eles. E aí o que esses estudiosos fizeram? Pegaram os elefantes adultos e levaram para aquela região. E quando levaram os elefantes adultos, cessou o problema que havia do ataque que eles faziam aos rinocerontes. O que essa pesquisa concluiu? A importância dessa figura, né, dos mais velhos para ensinar o comportamento adequado, para ensinar, para dar limites, para dar correção. E assim como a gente vê na natureza, a gente vê na nossa sociedade. A gente vê hoje uma sociedade violenta, de adolescentes, de jovens, de crianças, às vezes sem limites, porque não tem a figura, muitas vezes, de um pai. A figura de alguém que possa ali trazer direção sobre a vida. E nós estamos crescendo no meio de uma sociedade órfã. Órfã em todos os sentidos. E quando a gente fala da figura do pai, isso é comprovado até na psicologia, a pastora Sônia poderia falar sobre isso. A figura do pai, ela é fundamental não só para o menino, mas para a menina também.
A menina, ela precisa da referência masculina, da referência do pai, como aquele elemento que define e que dá sustentação, que dá segurança na vida de uma mulher. E aí quantos filhos têm crescido sem a figura de pais presentes? E eu vejo que a maior estratégia do diabo é realmente destruir isso. E quando a gente fala de pais, eu listei aqui alguns tipos de pais que são comuns. O primeiro tipo de pai é o pai ausente. E esse talvez seja o mais comum. São pais que ou estão ausentes porque morreram, partiram, ou porque se divorciaram, se afastaram da casa, do convívio, ou porque abandonaram mesmo, deixaram suas famílias, ou porque simplesmente não têm interesse. Às vezes até estão dentro da casa, estão junto com os filhos ali, convivem na mesma casa, não se separaram, mas é um pai que não se conecta, não tem interesse, não se envolve na vida dos filhos. Um segundo pai que eu listei aqui é o pai abusivo. O pai abusivo é aquele pai que feriu emocionalmente, verbal ou fisicamente a vida de um filho. Eu, há um tempo atrás, um pastor, um grande amigo meu, pastor, a gente estava andando, fazendo uma viagem junto, e ele foi relatando no carro para nós como foi a infância dele. Ele falava que ele tinha medo de ir para casa, porque ele ia para casa, ele ia ser agredido. O pai dele espancava ele sem motivos. O pai dele bebia, chegava em casa, batia nele. O pai dele maltratava, falava palavras para ele, falava: você não vai ser nada, você é um verme, você... Tem pessoas aqui que conviveram com pais assim, infelizmente. Pais abusivos. Até mesmo abuso sexual, a gente vê pais que abusaram sexualmente de filhos. Não sei quantos lembram um caso, é um caso extremo, mas a gente vê isso tão constantemente. A gente que lida, que tem a campanha do ADN, do Aprendendo a Dizer Não ao Abuso Infantil. Quantos relatos a gente vê de, às vezes, pais que abusam de filhos, sexualmente, verbalmente, fisicamente. E esse pastor falava que ele era a expressão do milagre de Deus. Que ele falava: eu tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, transtornada, machucada. E ele é um homem de Deus, é um homem que tem 2 filhas, ama as filhas dele, que conseguiu reconstruir uma história e passar para a vida daquelas filhas aquilo que ele nunca recebeu do seu pai na terra. A gente tem pais que são baseados em desempenho. É aquele pai cujo amor é condicionado a resultados. Se você faz algo bom, você é recompensado por esse pai. Mas se você faz algo mal também, você é punido. Parece que você tem que, a todo momento, estar mostrando a tua eficiência. A todo momento você precisa estar melhorando o teu desempenho. Eu não sei quantos viram, acho que a maioria já deve ter visto relatos, testemunhos de artistas, mas um que me chama a atenção é o Michael Jackson, que ele falava que o pai dele, a relação que o pai tinha com eles era de desempenho. O pai deles queria que eles fossem famosos, que eles fossem artistas, e cobravam desempenho deles a todo momento, perfeição, desempenho a todo momento. Tem pais que só se relacionam com os filhos através do desempenho. Há pais que são passivos. Eles estão presentes, mas não têm liderança, não têm envolvimento. Nunca dirigiram uma palavra aos filhos. Talvez você tenha tido pais assim, pai assim.
Ele até estava presente, mas você nunca sentiu o amor, nunca sentiu o toque, nunca sentiu uma palavra de falar: filho, eu te amo. Filho, deixa eu brincar com você. Filho, qual o problema que você está passando? Não, filho, pais que estão presentes, mas que não se envolvem. Tem pais que eu chamei de antagonistas aqui, que opõem-se aos sonhos, que bloqueiam o crescimento. Aquele pai que nunca incentivou um filho, pelo contrário, parece que ele se opunha a tudo. Aquele pai que o filho tem um sonho e fala: pai, puxa vida, eu creio que eu posso fazer isso. Olha para você, moleque. Olha para a nossa condição. Você tem ideia que se a gente vai conseguir algum dia, você vai conseguir algum dia ser isso? Você não vai. E somente palavras negativas, palavras que vinham trazendo, abafando os sonhos. Mas a paz que aprenderam e viveram e amaram incondicionalmente. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que tiveram essa figura de pai. Um pai que amou, um pai que corrigiu no momento que tinha que corrigir, mas um pai que impulsionou na hora que tinha que impulsionar. Um pai que falava não, mas que também sabia falar sim no momento certo. Um pai que encorajava, um pai que apoiava, um pai que amava, um pai que reforçava. Talvez nós tenhamos tido pais assim também. Eu tive um pai que, na simplicidade dele, uma pessoa muito simples, criada lá na roça, tal, ele tinha um jeito peculiar dele. Ele não era desses, né, a todo momento, falou filho, tal, né, mas era muito amoroso. Era uma pessoa que eu sabia que eu podia contar com ele. Uma pessoa que me corrigiu quando eu precisei de correção, mas que me apoiava quando eu precisava de apoio. Mas eu queria te dizer uma coisa: seja qual for a imagem que você tiver de Deus, de um pai, o Deus que se apresenta como pai é superior a qualquer eles. Talvez você tenha tido uma visão má do seu pai terreno, ou você nem tem essa visão. Mas Deus se apresenta como a imagem de como é que um pai deveria ser. Eu falei do meu pai era uma pessoa que eu amava muito, gostava muito, mas tinha lá seus defeitos, eu já contei aqui. Ele chegava bêbado às vezes em casa, ele nunca foi violento, mas chegava bêbado. E aquilo dava vergonha para mim. E eu acho que nenhum pai, gente, é perfeito. Eu fui pai, eu procurei ser o melhor que eu pude. Mas às vezes eu escuto umas reclamações das minhas filhas. Por mais que você queira, você vai falhar, você não vai ser perfeito. Sabe por quê? Porque só há um pai que é perfeito. Só há um que é perfeito. E é esse que Jesus vem para que a gente possa ver Ele. E Ele fala: quem vê a mim, vê ao Pai. E Jesus é a imagem do Deus perfeito, do Pai perfeito. Ele é a perfeição daquilo que todo pai deveria ser. Eu gosto do texto que está lá em Salmo 68, no versículo 5 e no versículo 6. Ele diz assim: pai para os órfãos e defensor das viúvas é o Deus em sua santa habitação. Ele é pai para os órfãos. Talvez tenham muitos aqui que foram órfãos ou se sentem como órfãos, mas Deus, Ele vai se apresentar para nós como esse pai para o órfão, defensor das viúvas. Versículo 6, ele fala assim: Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade. Talvez tenham pessoas aqui que ficaram tão presas a esses sentimentos com relação aos seus pais. Eu tive um pastor uma vez em Brasília que ele contou que ele fez um evento e ele teve uma ministração
talvez como essa, falando sobre pais. E no final ele sentiu de pedir para que as pessoas que tinham sido feridas, machucadas pelos seus pais, viessem à frente e recebessem um abraço de alguém que naquele momento simbolizaria o pai dela. E eles vieram à frente, e as pessoas vieram à frente, e um rapaz da igreja foi abraçar um daqueles homens que estava vindo à frente. E quando aquele homem veio à frente, o rapaz foi para abraçar, ele veio e deu um soco na cara daquele rapaz, porque esse era o desejo que ele tinha de fazer com o pai dele. Às vezes a gente vai sendo marcado, ferido, e ele diz: Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade. Eu creio que hoje, nessa manhã, Deus quer libertar algumas pessoas aqui, para você viver em liberdade. Deus intervém nesse mundo quebrado para dar pertencimento e destino. Porque o nosso Deus é um Deus que nos acolhe, é um Deus que nos ama. É um Deus que não está para apontar para nós, mas para nos envolver, para nos corrigir, sim, para nos disciplinar, sim, como diz lá em Hebreus. Ele é um pai que disciplina, às vezes, aos filhos a quem ele ama, mas é uma disciplina de amor. Mas ele é um pai generoso. Como diz lá em Mateus capítulo 7, você lembra? Do versículo 9 em diante, ele diz assim: qual de vocês, Jesus fala, se pedir pão, o seu filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir peixe, você vai dar uma cobra? Você não vai fazer isso com um filho teu? E aí ele fala assim, versículo 11: vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas àqueles que o pedirem. Se nós que somos falhos queremos o melhor para os nossos filhos, quem dirá Deus, que é o Pai perfeito? Ele quer dar o melhor para você. E quebra, se você tem uma imagem de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, de um Deus que parece que está a todo momento somente querendo te punir por algo, saiba que Deus, Ele é Pai, Ele quer o melhor para mim e para você. Os planos de Deus, do Pai para mim e para você, é de te fazer prosperar e não de te causar dano, de te dar esperança e te dar um futuro. É isso que a palavra de Deus diz. Esse é o Deus que é Pai. Eu queria que você entendesse 3 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, que você é muito amado. Talvez você não conheceu o teu pai natural, ou talvez você tenha sido rejeitado pelo teu pai natural. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Pai está no céu. O Deus Pai te ama de uma forma profunda. Lá em João capítulo 1, no versículo 3, capítulo 1 João 3, 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele nos ama tanto, que Ele nos deu a possibilidade de, mesmo diante do nosso pecado, das nossas limitações, das nossas fraquezas, de sermos chamados filhos de Deus, o qual de fato nós somos. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos ama acima de todas as coisas. Então eu queria que você hoje, nessa manhã, guardasse essa verdade: você é o amado do Pai. Sabe aquela coisinha que fala assim, às vezes a gente fala em tom pejorativo, né? Ah, esse é queridinho do Pai. Eu queria que você entendesse isso, mas da forma
que Deus quer que você entenda. Você é um amado do Pai. Vira para quem está do teu lado. Você é um amado do Pai. Você é um amado do Pai. Um amor extravagante. Deus te amou tanto, a Bíblia vai falar que Deus te amou tanto, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o único filho para que Ele morresse em lugar de você. Tamanho era o amor desse Deus por você. Não depende do teu histórico familiar, não depende do teu desempenho. Deus, mas eu não sou tão bom, eu não fiz tantas coisas boas quanto tantas pessoas. Mas Deus olha para você e fala: filho, eu te amo assim mesmo. Muitos ouviram: Deus te ama, mas não vivem a partir dessa verdade. Tem muitas pessoas nas igrejas que sabem disso, que já ouviram isso, mas que não vivem a partir disso. É como a história do filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? Sobre aquele filho que ele fala, quando ele volta para casa, ele fala: pai, me trata como um escravo, pode me tratar como um escravo. Ele não entendeu o coração do pai, que o pai estava disposto a recebê-lo, apesar de todos os erros que ele tinha feito. Quando a gente se arrepende, abre o nosso coração, Deus recebe a gente como filho. Ou daquele filho que estava com ele dentro de casa e que fala: pai, eu estou aqui, você nunca fez uma festa para mim. Ele não entendeu nada. Ele vivia com o pai, mas ele não entendia o amor do pai. Tem gente que está dentro da casa de Deus e que não entende o amor do pai por você. Segunda coisa que eu queria que você guardasse, saísse daqui nessa manhã, com isso queimando no teu coração. Primeira coisa é que você é amado de Deus. A segunda coisa é que você não é escravo do medo. Você não é mais escravo do medo, de todas essas sombras que muitas vezes vêm sobre a tua mente ou sobre o teu coração. Lá em Romanos capítulo 8:14, a partir do 14, nós cantamos isso. Mas mais do que cantar, nós precisamos viver isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, 8:14, Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês, ele continua, pois vocês não receberam um espírito que escravize vocês, para vocês novamente temerem. Deus não te deu um espírito para você viver de forma escravizada. Não seja escravo do teu passado, das coisas, das marcas, das situações da tua vida, porque Deus te chamou para a liberdade. Não, vocês não receberam um espírito que os escravize, mas receberam o quê? Um espírito que os torna filhos. Filhos, filhos. Por adoção, por meio daquele ao qual clamamos: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Não seja escravo, você é livre, você é filho. Aquele jovem que vivia na casa do pai, na parábola ele representa aquela pessoa que ainda era escravo. E ele fala assim: você é filho, você tem tudo. Não viva como escravo. E a terceira verdade está relacionada com esse versículo. A primeira é que você é amado de Deus. A segunda é que você não é escravo do medo. E a terceira é que você é um filho de Deus. E o próprio texto continua, versículo 16, porque o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Eu gosto de uma dinâmica que há no Celebrando, que fala assim: eu sou um filho amado de Deus, do Pai. Eu sou um filho amado do Pai. Nós somos filhos amados do Senhor, de um Deus que nos ama, que nos disciplina, como eu disse, quando tem que nos disciplinar, porque lá em Hebreus fala que ele nos disciplina, porque nós somos filhos, porque se nós não fôssemos filhos, nós seríamos bastardos, e aí bastardo não precisa de disciplina. Nós recebemos um espírito de adoção e não de escravidão. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E o Espírito Santo nos leva a chamar Ele de Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai é uma expressão de intimidade. É como se a gente falasse, meu paizinho, sabe? Não é simplesmente pai, aquele pai seco. É aquele, você é o meu paizinho querido. Quando a gente entende essa obra, quando a gente deixa o Espírito trabalhar em nossas dores, nos libertar dos nossos medos. A gente não é mais definido, gente, pelo nosso abandono. A gente não é definido mais pelo nosso abuso que nós sofremos. Você não é mais definido pelo fracasso. Mas o que o texto está dizendo é que nós fomos adotados. Deus nos adotou, Deus nos resgatou e tirou lá. Fala assim, agora você é meu filho. Agora você é meu filho. Eu queria que você entendesse isso. Talvez você tenha um nome lá na tua identidade de filiação. Você é filho de fulana com fulano. Alguns nem isso têm na sua identidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, acima dessa filiação, você tem uma filiação com um pai que é perfeito. E ele fala assim, eu te adotei, e você tem o meu nome, você é meu herdeiro, você faz parte da minha família. Como filho você tem herança, e pode viver o destino para o qual Deus te planejou. E eu queria que nessa manhã nós pudéssemos ser talvez curados aqui, nesse dia dos pais, que seja um dia de cura na nossa vida. Que a gente possa ser tocado pelo Espírito no dia de hoje. E trazer à luz talvez dores antigas, para que a gente possa levá-las à cruz do Calvário. Porque foi para isso que Deus nos amou e enviou o seu Filho. Para que ali na cruz nós pudéssemos levar as nossas feridas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Talvez alguns falem assim, pastor, eu não gosto de mexer nessas coisas. Mas, sabe, amados, às vezes a gente faz alguns... Não sei se você já teve experiência de fazer um corte, por exemplo, com alguma coisa no corpo. E de repente você fala, não, isso aqui vai ficar bom, isso só põe uma faixinha aqui, tenta enfaixar. E vai cicatrizar sozinho. Só que aquele corte às vezes foi muito profundo e muito aberto, e só enfaixar não vai adiantar. Você vai ter que tirar aquela faixa e vai ter que tratar. Talvez hoje seja um dia disso, onde Deus quer tratar, tirar as faixas, e para que a gente possa falar assim, Senhor, eu fui ferido, mas eu sou amado por um Pai que é perfeito. Eu carrego comigo marcas, mas hoje eu entendo o amor de um Pai que é perfeito. O pessoal do louvor pode subir à frente. Primeira coisa que eu queria que você fizesse hoje. Reconheça que Deus é Pai. E Ele não se parece com as distorções que talvez você possa ter vivido por um pai aqui na terra. Primeira coisa. Existe um Deus que é Pai. E Ele não tem nada a ver com as distorções
daquilo que você possa ter presenciado com a imagem de um pai imperfeito. Segunda coisa que eu queria que você tivesse: permita que Ele redefina quem você é. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Você é livre para o propósito para o qual Deus te chamou. Terceira coisa: traga suas dores à cruz. Não esconda, não minimize e não se anestesie. Eu queria te convidar para você ficar em pé. Eu queria fazer um convite no dia de hoje. Eu senti muito forte isso quando eu preparava essa mensagem, gente, que hoje seria um dia de cura na vida de muitas pessoas aqui. Talvez tenham pessoas aqui que tenham feridas com relação à paternidade. Homens e mulheres que têm um registro de ferida com relação à paternidade. Eu queria orar com você no dia de hoje. Tem alguém aqui? Seja sincero, mano. Seja sincero. Você tem ferida, você carrega. Isso. Lá em cima na galeria também estou vendo mãos levantadas. Se um pastor puder ir lá em cima também. Eu queria te convidar para você vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Vem aqui. Que hoje possa ser um dia onde o Espírito Santo de Deus vai estar tocando e curando definitivamente essa vida, essa ferida. Vem, isso. Tem mais gente. Eu sei que tem. Aos poucos a gente vai criando coragem. Você está lá na galeria também, vai à frente. Vai à frente. Eu quero te dizer uma coisa. Todas as marcas que você tem, Senhor Jesus, quando foi para a cruz do Calvário, foi para que nós pudéssemos ressignificar a nossa dor. E hoje o Senhor te trouxe aqui para que você entenda de uma vez por todas que você é um filho amado do Pai, que Ele é bom e que Ele não tem nada a ver com a imagem que talvez tenha te ferido, te machucado durante tanto tempo na tua vida. Em nome de Jesus, que você possa receber o abraço, o amor do Pai no dia de hoje. Eu queria que nós cantássemos esse cântico. Enquanto nós cantamos esse cântico, se você não veio à frente, você vai levantar a mão na direção dessas pessoas. Os pastores e líderes que aqui estão, eu queria que abraçassem. Eu queria que você pudesse receber um abraço dessas pessoas hoje. Como um abraço, talvez que você não teve do teu pai. Como um abraço que talvez você não tenha tido do teu pai. É quem tu és, é quem tu és, eu sou amado. Vem, Senhor. Por ti, é quem eu sou. Vem. É quem Vem. eu sou. É quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. Eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és.
és perfeito em tudo que faz a nós. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Amém. Amém. Espera aí. Vocês receberam um abraço? Ainda não? Vem cá. Hã? Já. Sim. Nesse momento eu queria que os homens mais velhos estivessem abraçando os mais jovens. Não sei quantos jovens nós temos aqui, e aí a gente poderia até colocar uma idade, né? Mas eu queria só que nós vivêssemos esse momento de sensibilidade entre homens, né? E que os homens mais velhos se movimentassem. Talvez não dê para vir aqui à frente, mas que os homens mais velhos se movimentassem e fossem dar um abraço nos jovens. Eu creio que o Fernando falou sobre esse lugar de ensino, esse lugar onde nós podemos compartilhar as nossas vidas, onde nós aprendemos uns com os outros. Então eu queria convidar você a sair do seu lugar e vai aí procurando um homem um pouco mais jovem que você, e vamos compartilhar desse abraço do amor do Pai entre os homens nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então saia do seu lugar aí, abraça. Homens, abracem os jovens que estão presentes aqui. E a gente possa declarar mais uma vez isso. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Vamos declarar isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Declare isso Eu sou de todo o teu coração. de Deus. Eu não sou Mais escravo do medo. Eu sou Filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou.
sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, só as vozes. Eu não sou mais escravo do medo. Que isso possa ecoar no teu coração. Mais uma vez, suas vozes. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, Senhor. Oh, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado. Deus quer que você saia daqui hoje com uma nova imagem dele. Em nome de Jesus. Você não é órfão. Você tem um pai que é perfeito. E Deus te dá a oportunidade, agora eu estou falando para os homens que estão aqui, de você procurar, dentro das tuas limitações, mas poder ser esse reflexo dessa imagem de Deus para a vida dos seus filhos também, para a vida daqueles que estão ao redor, para aqueles órfãos. Gente, quantas pessoas poderiam estar aqui hoje ouvindo essa mensagem que não estão? Quantas pessoas, quantos pais poderiam estar aqui hoje ouvindo essa mensagem? Quantos filhos precisavam ouvir essa mensagem que não estão aqui? Eu e você temos uma missão. Eu e você temos um propósito de nós sermos essa imagem refletida desse Deus que é Pai na vida de outras pessoas. Que você possa levar outras pessoas a conhecerem esse Deus que é Pai. Próxima semana convida gente para vir. Convida um amigo, convida um vizinho, convida alguém para estar aqui, para estar na célula, para ouvir sobre esse Deus que é Pai, que entra para mudar a nossa história, para reescrever a nossa história. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Santo Espírito esteja sobre a tua vida e a tua família. Vá na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Eu chamaria os pastores para estarem comigo ali na porta, ali, que a gente quer dar um abraço em todos ali na saída.